Fala galera, tudo bem? Vou ensinar vocês a como otimizar seu computador, especialmente no uso de memória RAM e CPU e input lag, certo? Vai ser bom para você que tem um PC meio fraco, quer ter o Windows mais rápido e quer ganhar um pouquinho de FPS também, certo? Não garanto que todos vão ganhar FPS, que outros podem estar com configurações já ativadas e já pode estar no pico de FPS total, certo? Então, vocês vão entrar no link da descrição e vão baixar o arquivo que eu deixei, certo? Aqui eu já baixei ele algumas vezes. Aí vocês arrastam ele para de trabalho, certo? Você pode clicar direito nele e extrair os arquivos dele, beleza? E vai aparecer a pastinha. Dentro dessa pasta tem o pack e tem tudo que vocês precisam aí para otimizar seu PC. E tudo de graça, tá? Não tem nenhuma coisa paga aqui, que nem gente que cobra 150 para fazer isso no seu PC. É só pesquisar um pouquinho que você acha, tá? E eu fiz um programinha aqui para facilitar a vida de vocês. Aqui eu rodei isso aqui no notebook, notebook muito bom, tá? Esse aqui é o antes. Esse notebook tem 32 GB de RAM, acho que um Intel de 10ª geração, alguma coisa assim, placa Nvidia, etc. Aqui ele tá usando 10,1 gigas aqui em idle no Windows, ó. Como vocês podem ver, só tem um gravador de tela aqui. Tem mais nada ativo, ó. Mais nada aberto, só o NVIDIA e o Bluetooth e o Windows Security. Então não tem nada, é só coisa do Windows aberto. E esse aqui é o depois de rodar os programinhas aí em outro notebook, certo? Tudo fechado novamente, mesma coisa. E ele consumindo 8,3 gigas, eu acho que ele sobe um pouquinho ainda, né? Ó, ele sobe um pouquinho, mas fica nessa faixa aí de 8 a 9 gigas, certo? Então ele diminuiu 1,5 GB praticamente de consumo de RAM. Então você que tem 8 gigas ou menos, assim, é muito bom isso aqui para você também. Você tem 16 gigas também para mais, é muito bom também, certo? E CPU também deu uma estabilizada, certo? Antes estava muito alto o consumo para ficar em idle no Windows. Então deu uma melhorada nos processos, né, na quantidade de processos abertos. É... Beleza, vamos lá. Abriu a pastinha aqui, vai ter um monte de coisa. Primeira coisa, desfragmentar HD. Se você roda o Windows em um HD e não em um SSD e nem NVMe, você vai clicar nisso aqui. Se você tem SSD ou NVMe, não clica, tá? Vai clicar aqui, abrir, tal. Aí vai aparecer essa telinha do Windows. Você vai clicar aqui, ó. Vai clicar no seu disco, no seu HD do sistema, vai clicar em analisar, vai esperar analisar e depois você vai clicar em otimizar. Demora um pouquinho, tá? Demora uns 5, 10 minutinhos para fazer isso aí. Ou para mais, se o seu HD estiver um pouco fodido. É, então é isso, tá? Você vai fazer. Se você tiver SSD, por favor, não faz, não precisa. Então, o que que ele faz é basicamente, por exemplo, o seu HD, ele tem o arquivo 1 na coluna 987, o arquivo 2 na coluna 1008, arquivo 3 na coluna 307. Esse negócio, depois disso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai deixar tudo bem organizadinho, certo? Bem, bem próximo. Então, como o HD é mecânico, ele não é digital, que não é nem o SSD, que é bem mais rápido. Como ele é mecânico, ele é físico a leitura dele, ele vai ficar bem mais rápido e vai ficar mais próximo os dados, certo? Então pode fazer isso aí que vai melhorar bastante. O próximo aqui a gente vai em apps, tá? Vai ter esses apps aqui. As pastas não mexam, tá? Não mexam, por favor. Não altere nome dos arquivos, por favor, que senão para de funcionar, porque eu não sou um programador muito bom. Então é isso. A primeira coisa que você vai executar vai ser o Disme aqui, ó. Dá dois cliques. Se você estiver desconfiado porque é um exe e é uma pessoa desconhecida que fez, por favor, confie em mim. Se você não quiser confiar, dane-se, porque vai ficar com o computador fudido é você. Então, você vai executar assim mesmo e ele vai começar a rodar. Isso aqui é um cmd.bat do próprio Windows, tá? Ele que faz. Ele vai realmente restaurar a imagem do seu computador
sua ISO, né? Essas pastas que estiverem corrompidas, tal, ele vai mover para o lugar certo. Essas paradinhas aí. HD dele demora um pouco mais. Essas dele é bem mais de boa. Meu NVMe então é bem mais rapidinho, ó. Mas em HD demora uns 5 a 10 minutos, tá? O SFC segue a mesma pegada do Disney. Faz quase a mesma coisa, praticamente, ali. De forma bem bruta, né? De forma bem grotescamente falando. Eu até tenho esses dois aqui, ó, na minha área de trabalho, porque eu rodo de um em um mês, tá? Se você rodar isso aqui de um em um mês, praticamente não tem necessidade mais de você formatar mais o seu computador, tá? Então é por isso que eu deixo eles aí. Eles demoram um pouquinho, tá? Então é normal demorar e executar um de cada vez. Espera um terminar e depois você vai pro outro. Terceira coisa, bem rapidinho, vai no Windows Aparência. Isso aqui é para você que tem 8 GB de RAM ou menos, tá? Quer dizer, 10 GB de RAM ou menos. Você pode utilizar isso aqui. E tiver um processador um pouquinho mais piorzinho, assim, sabe? Então, se você tiver um pouquinho mais piorzinho e quiser um pouco mais de fluidez no seu PC, se tiver um HD também. Mas se você tiver um SSD, mais de 8 GB de RAM, um processador bom, não precisa, tá? Não vai mudar em bosta nenhuma no FPS do seu jogo. Todo otimizador fala que muda, mas não muda nada, tá? Pode fazer o teste aí. Aguinha. E se você tiver menos de 8 GB de RAM, processador ruim, vem aqui, coloca em obter melhor desempenho. E depois você clica aqui em usar fontes de tela com cantos arredondados. E pode clicar em aplicar. Ele vai dar uma enfeiada no seu Windows, é fato isso aí. Por exemplo, isso aqui ó, não vai ter mais animação. Mas não é uma coisa que faz tanta diferença assim também, tá? Eu vou deixar aqui para obter melhor aparência, porque meu PC é relativamente ok, né? É bom. Beleza, próximo aqui, PC da Edit. Clica duas vezes nele, mesma coisa, executar assim mesmo. Sim, já foi. Isso aqui é ajuste de latência, pode ficar tranquilo. Memória Agent Compression, compressão de memória. Você pode executar ele aqui, certo? Importante dizer que se você tiver menos de 16 GB de RAM, esse negocinho aqui não vai executar, tanto que ele faz até uma verificação ali para saber se você tem mais ou 16 GB ou mais, tá? É, Porque se você tiver menos de 16 GB, não faz sentido você desabilitar a compressão de memória e em alguns casos pode até piorar, tá? Então, muito otimizador também fala para desabilitar a compressão de memória mesmo se você tiver 8 GB de RAM e pode pesquisar que não é o certo, tá? Pode ter certeza que não é o certo. Pode fazer quando você tiver 16 GB ou mais, que aí sim vai ficar bem melhor. Perfeito. Partindo para a próxima configuração, essa aqui realmente aumenta o FPS de fato. Eu gosto muito dela, que é a Power Config. Eu faço em todo PC que eu formato, todo PC que eu mexo, todo PC que eu faço alguma coisinha, eu coloco isso aqui. Geralmente, no seu PC, se você pesquisar em plano de energia e vem aqui a opção de energia, ele vai estar equilibrado se você nunca tiver mexido. É, Geralmente em Ryzen é mais fácil da gente ver a opção de desempenho máximo, tá? Aqui no meu Intel só tem o alto desempenho, mas tudo bem. O alto desempenho já serve, do alto desempenho para o extremo desempenho também não, do máximo desempenho não muda tanta coisa assim, certo? O que esse programinha faz é mudar desse cara aqui para esse cara aqui. E esse cara aqui, para notebook também, é ótimo. Se você tem notebook, faça. Porque caso você não saiba, se ele estiver fora da tomada, fora do carregador, ele vai puxar menos do processador. Então esse programinha que faz, quando você tira do carregador, ele mantém o mesmo desempenho como se estivesse conectado no carregador. Não sei se você entendeu, mas tudo bem. Faz a diferença. Claro que você não vai aumentar 20, 30 FPS, vai aumentar uns 5 a 10 FPS ali. O meu FIFA estava de 110 cravado, foi para 120 cravado, só aumentando essa configuraçãozinha aqui. Então ela é muito boa. Pode dar dois cliques nela, executar assim mesmo. E aqui ele vai verificar os planos de energia que você tem. Aqui eu não tenho desempenho máximo, então ele ativou o alto desempenho, certo? Beleza? Start menu. Isso aqui vai abrir uma telinha do Windows. E tudo que você tiver de aplicativo de terceiros, assim, EA, Epic Games, Steam, Everything, Minecraft, Valorant, quem tiver o Vanguard não desativa, tá? Valorant, Roblox, Signo RGB, essas coisinhas aqui, o Xbox. Pode desativar tudo, tá? Menos essas coisinhas essenciais aqui, ó, tipo gerenciador de áudio, ou esse aqui que é o meu programa de tirar print da tela, e o Vanguard. O resto eu desativo tudo que seu PC vai iniciar 1000 vezes mais rápido, certo? Perfeito.
Depois do Start Menu a gente tem o Temp, que ele vai limpar os seus arquivos temporários, se você não tiver limpado, ele vai liberar um pouquinho de espaço do seu C, certo? Depois disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na lixeira, você vai esvaziar ela. Tenho certeza que você não esvazia isso aí há muito tempo e pode ter muita coisa ocupando espaço nela. Vai vir downloads e vai tirar tudo que não for importante também. Vai e dá uma limpa em documentos também, ver se não tem nada aí ocupando espaço do PC e nem em vídeos. Aqui, por exemplo, meu em vídeos eu tenho que limpar porque eu tenho 30 gigas já de vídeo aqui acumulado no meu SSD. Então você pode liberar muita coisa só fazendo essa limpezinha básica aí. Último programa. é, Lembrando, antes de executar esse último programa, eu quero que vocês saibam que ele só funciona em edições Pro, LTSC, Enterprise do Windows, tá? Ele não funciona em versão Home. Elias, o que isso quer dizer? Qual que é a versão do meu Windows então? Como que eu faço para saber se esse programa roda no meu PC? Você vai fazer o seguinte: vai clicar aqui, vai no seu explorador de arquivos, Windows Z, vai clicar direito no meu computador ou este computador e propriedades. Clicando em propriedades, aqui vai descendo um pouquinho para baixo, tá? Aqui vai ter tudo do seu PC e a edição do seu Windows. A minha edição Windows 11 Pro. Se for Windows 11 Home, Windows 10 Home, não vai funcionar, tá? É, mas o resto do programa vai, tá? Só esse aqui que não vai. Então, para você que tem a versão Pro, cara, isso aqui é o que mais tira memória RAM inútil do seu PC. Quem tem a versão Home já tem um Windows mais otimizado, certo? Então não precisa se preocupar tanto com a RAM, porque ele já vem um pouquinho enxuto ali. Mas quem tem a Pro é basicamente transformar a Pro numa versão Home. Dá dois cliques não, perdão. Você vai clicar direito, executar como administrador, tá? Ó. Direito, executar como administrador, senão não funciona, certo? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você não executar como administrador, não vai funcionar. Ó. Ele vai dar acesso negado. Beleza? Então você vai clicar direito aqui, executar como administrador. Executar como administrador, a gente vai ter todas essas políticas de grupo aqui. Políticas de grupo são atividades e recursos do seu Windows que você pode desativar ou ativar. E muitas dessas aqui rodam em segundo plano e tiram muita e comem muita memória RAM do seu PC. Então você vai desativar uma por uma aqui, certo? Pode desativar uma por uma aqui. Eu clico e dou Enter, tá? Pra fechar rapidinho, ó. Aí vai bem rapidinho, certo? Beleza. Tudo desativado, você pode fechar. E depois de fechar, é necessária a reinicialização da máquina. Importante, antes de reiniciar a sua máquina, veja se seu drive da NVIDIA, seu drive da AMD está atualizado. Vem aqui em atualização do Windows, verificar se há atualizações. Vê se seu Windows está atualizado. O meu não está, eu tenho que reinicializar agora para ele dar update. Então, isso aí vai fazer seu PC melhorar, acho que 50% já. É isso. Lembra que meu consumo de memória RAM no começo estava em 6 gigas por aí. Eu vou reiniciar o PC aqui agora e a gente vai ver quantos memória RAM vai ficar agora. Pessoal, quase que eu ia me esquecendo. Antes de reiniciar seu computador, vem aqui, ó, e vem em regedits também, tá? Isso aqui é bom também, cara. Vem em prioridade para CPU. Aí você vai clicar em direito aqui, ó. Vai clicar, opa, vai clicar em direito e você vai clicar aqui em mesclar, ó. Opa, tá carregando aqui o CapCut. Clica direito. Oh, Deus. Espera que deu um bagulho muito louco aqui. Clica direito e clica em mesclar, tá? Clica em sim e ok. Faz isso para todos os negócios aqui. Todas as regedit, então faz para todas aqui, ó. Mesclar também, sim, ok, ok. Essa aqui também, direito, sim, ok. Essa aqui também, sim, sim, ok. Beleza? E aqui você vai entrar em AMD ou Intel. É, se o seu processador for AMD, você vem aqui. Se for Intel, você vem aqui. É a mesma coisa para saber é a mesma coisa que usou para saber qual que é a edição do seu Windows, para saber qual que é o seu processador. Vem lá aqui, este computador, propriedades, e vê aqui se seu processador aqui é Intel ou AMD Ryzen, beleza? Aí se for Intel aqui, que no caso do meu, clica direito, mesclar, sim, sim e ok. Beleza? Reinicia o computador e é nóis.
Beleza, galera? Aqui a gente tá com 4,5 GB depois de reiniciado o PC e feito as alterações. Vocês podem ver que deu diferença, diminuiu quase 2 GB de uso de RAM, tá? Em PCs pode ser mais, PC pode ser menos, mas eu garanto ali uns, pelo menos 900 megas a 1 GB de RAM diminuídos, tá? É, é isso. 9% de uso de CPU. Pô, tá ótimo. Tava, eu acho que 188 processos aqui no meu gerenciador. Agora tá 125. Detalhe, tá consumindo mais memória que eu tô com o gravador de vídeo ligado ainda, tá? E CPU também. Você vê que funciona, tá? E não te cobrei R$ 150 por isso. Lembrando que configuração de Dual Channel, memória Dual Channel XMP, né? É, configuração Above 4G Decoding e configuração do Resizable Bar. Essas coisas aí são mexidas na BIOS, tá? Você tem que estar com o computador fora do Windows para mexer nisso, então aplicativos não vão conseguir mexer nisso. Para você que queira pesquisar, Above 4G Decoding, Resizable Bar e XMP Dual Channel. Pesquise esses três negócios de como alterar isso na BIOS, pede pro ChatGPT como entrar na BIOS e alterar isso aqui, como entrar na BIOS e alterar isso aqui. Pode ser que seu computador não tenha o Above, pode ser que o seu computador não tenha o Resizable Bar, pode ser que não tenha o Dual Channel, mas se tiver, pode ter certeza que vai fazer muita diferença e uns 30 FPS a mais com essas três opções ativas, com certeza pode te dar. Tá? É isso. Valeu. E eu te garanto que vai dar algum resultado aí. Confia em mim, os arquivos não são maliciosos. Tá bom? É nóis.